Siri Hustvedt, Fantasmas, um livro de memórias, edição Dom Quixote, tradução da Tânia Ganho, é uma das sugestões do Pedro Mexia para a rubrica de sugestões de leitura deste mês. Pedro, a Siri Hustvedt é escritora e viúva do Paul Auster e é nessa condição de viúva que escreve este livro de memórias. Porquê é que o quiseste trazer? É engraçado porque ela escreve páginas muito interessantes sobre essa ideia de que ela, com a qual ela viveu durante 43 anos, que foi ser a mulher do Paul Auster. A mulher do Paul Auster. E é muito interessante porque ela diz que nem ela se sentia a mulher do Paul Auster no sentido de que isso a reduzisse, nem ele queria que alguém a considerasse. Sim, mas é nessa condição que escreve este livro. Bom, aqui é necessariamente porque é um livro da viúva sobre o escritor. O livro chama-se Fantasmas por várias razões. Os Fantasmas é o título da segunda parte da trilogia de Nova Iorque. E, evidentemente, há muitos livros do Paul Auster, temos de dizer para quem. Do livros do Paul Auster. E há muitos fantasmas. Há o fantasma dele que morreu, há das cartas que ele deixou, dos objetos dele, tudo aquilo que acontece na vida de alguém que é viúva ou que alguém próximo morre e deixa muitos fantasmas. No fundo, tudo aquilo que o morto deixa é um fantasma. As roupas são um fantasma, neste caso o cheiro da cigarrilha, que ele já não fumava há uns anos, mas o cheiro ainda estava presente. E o livro é um livro compósito e que é um pouco desarrumado, talvez, mas percebo que isto foi num contexto muito emocional, porque é um livro que tem tem os diários da Siri Hustvedt quando o conheceu. Há uma parte é uma reconstituição e outra é um diário. Quando o conheceu, depois tem os diários da doença, um cancro. Os e-mails que ela mandava aos amigos, dando conta do estado de saúde dele. Depois tem os diários do luto. Depois tem as cartas trocadas entre ele e ela. Depois tem as cartas, essas sim, muito Essas sim, são talvez as melhores. As cartas que ele escreve ao neto. Miles. O neto nasceu uns meses antes dele. Portanto, nasceu a 1 de janeiro de 2024 e ele morreu em abril de 2024. Portanto, era um bebê muito pequenino quando ele morreu, e ele, sabendo que já não escreveria um livro, que ele a certa altura teve a intenção de escrever, escreve-lhe uma carta, dizendo que isto, quando tiver alguns entre 15 e 18 anos, será... Ele tem a intenção de lhe escrever várias cartas e depois acaba por escrever só 5 ou 6 que estão neste livro. Mas ele tinha a intenção de fazer um livro maior e sabia que provavelmente não ia conseguir. E, portanto, é um livro trágico, não apenas pela morte, evidentemente, do Paul Auster, mas que foi uma morte, digamos, de uma doença que hoje é ainda muito mortal, Cancro. Mas sobretudo porque tinha havido 2 mortes que as pessoas lembrar-se-ão disso, porque isso foi público e, aliás, penalizou muito tanto o Paul Auster como a Siri Hustvedt, porque ele perdeu ainda em vida o filho e a neta, sendo que a neta morreu por negligência do filho. O filho era toxicodependente e, portanto, isto é uma coisa de fim de vida. A Siri Hustvedt fala várias vezes da apropriação da imprensa que a imprensa fez das tragédias pessoais, como isso o penalizou, também o facto de as pessoas da família, quando o Paul Auster morreu, saberem pela televisão ou pela net, porque imediatamente ela disse: eu gostava de ter dado essas notícias aos familiares, mas não me deixaram. E, portanto, tem esse lado, e depois tem aquele, digamos assim, aquele elenco habitual nos livros de luto, que é o tempo passa a ser diferente. Ela continua a dormir do lado dela da cama, desfaço-me das roupas ou não, para quem é que vão os papéis, ele não deixou instruções sobre isso. E essa parte é mais convencional, no sentido em que já lemos muitos livros desse género. Talvez a parte mais forte do livro seja a reconstituição do encontro deles, porque o encontro deles é em 81, era ele conhecido como poeta, e ela era estudante ainda. Tem 2 momentos, esses primeiros meses, que é, eles encontram-se numa leitura em que ele lê poemas e claramente ficam, pelo menos, atraídos um pelo outro, e depois aquilo aparentemente desenvolve uma relação mais séria. O Paul Auster estava-se a divorciar da primeira mulher, e depois, segundo ela conta, ele terá tido dúvidas e voltou para a primeira mulher possivelmente por ter um filho, um filho pequeno.
E há, aliás, ela conta isso com graça, que há ali um hiato de uns certos dias, que eles discordam de quantos dias é que foram. E é um assunto para o resto da vida é um assunto para o resto, em que ele não dá notícias. Ela manda-lhe cartas, ela está claramente apaixonada por ele, e ele não dá notícias, e depois ela achou que o perdeu para a mulher, com quem ele ainda estava casado, e depois, passados os 9 dias, 11 dias, há uma discussão sobre quantos dias foi, ele diz que foram menos, ela diz que foi mais, ele aparece e diz, mas tem que ser um compromisso. Tem que ser um compromisso. E ela fica um pouco perplexa, porque não tinha pensado nisso nesses termos, um compromisso era uma palavra muito... Mas foi um compromisso que durou 43 anos, e foram um casal muito... por todas as notícias, além das que ela própria dá no livro, um casal muito, muito afetuoso e com uma relação de trabalho interessante. Por exemplo, ela conta que, sei lá, ele escreve um livro em que fala do Lacan, e ele praticamente não tinha lido o Lacan, ela é que conhecia bem, porque ela escreve sobre temas de psicanálise e outros, de ciências cognitivas e tudo isso, e portanto foi ela que lhe deu os livros, que diz, deves usar aquilo, e ela diz, pá, agora as pessoas acham todos que ele é que sabia, mas não é uma coisa evidentemente revanchista ou zangada, não, aparentemente, ela diz, irritávamos muito, tínhamos feitios muito diferentes, gostávamos de livros diferentes, mas foi, enfim... qualquer pessoa casada há 43 anos merece uma comenda, mas havia também uma colaboração literária e uma admiração literária. E sobre isso também ela conta aqui no livro. E eram também um casal, quer dizer, eram um bocado de estrelas rock, não eram duas pessoas muito bem parecidas, e o livro é uma mistura de todas essas coisas, de uma forma talvez um pouco anárquica de ler, mas que ao mesmo tempo reconstitui essas memórias fragmentárias que aparecem e desaparecem em relação ao luto. Ela fala muito sobre o luto, sobre as fases do luto, cita cientistas, filósofos, escritores. E, portanto, é um livro, uma parte pessoal, outra parte erudita, outra parte testemunhal, mas, sobretudo, é um elogio de um casamento longo, que não é uma coisa hoje muito elogiada, nem muito comum, uma coisa mais elogiada. E o livro é essencialmente um livro para as pessoas que gostam do Paul Auster. Há, evidentemente, livros dela mais interessantes que este, mas este é um livro em que só ela podia escrever, naturalmente, e que tem alguns momentos que são realmente muito, muito fortes. Não é o grande livro sobre o luto, porque eu acho que o grande livro sobre o luto já foi escrito, foi o livro da Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico, mas é um testemunho sobre alguém que nos anos 90 era um dos autores com maior sucesso crítico e comercial, e também cá era uma estrela. Eu lembro-me de ver uma sessão com ele no Monumental, e aquilo era que as pessoas tocavam ali, coisa do género, uma coisa mesmo assim de estrela de rock. E é um testemunho forte, e talvez a desarrumação espelhe um pouco a própria confusão de sentimentos, a perda da noção de tempo, e tudo isso que ela descreve, que são os sentimentos normais, e também a tal ideia da presença, não é? O fantasma é também... Pois, porque ele diz-lhe em vida que quando morrer quer voltar como um fantasma. Exatamente, e portanto, como há um lado sempre misterioso e enigmático nas histórias do Paul Auster, não são necessariamente fantasmas, mas são coisas que não compreendemos totalmente, enigmas, certamente, e evidentemente muitas pessoas que perderam pessoas próximas falam da presença, não é? É muito fácil nós dizermos, não há fantasmas, eu não estou a dizer que sim nem que não, são os fantasmas, acho que não há fantasmas, mas quer dizer, a presença não tem que ter realidade para mais ninguém senão para aquela pessoa. Quem somos nós para dizer não há aí nada? Quer dizer, não há aí nada no sentido físico, material, mas há uma projeção, há uma permanência, não é? Como é que se diz aquela coisa, a permanência retiniana, não é? Quando fechamos os olhos e tal. Portanto, aquela imagem dele ficou lá. E, portanto, nesse sentido, é um livro muito pessoal. Não é lamechas, porque nenhum dos dois era lamechas. Tem algumas cartas pessoais que eu, que sou um bocadinho puritano, preferia que nós tivessem, porque sinto que estou a invadir o espaço de uma pessoa que está viva, sobretudo, porque o outro já não está. Mas é um livro é uma homenagem ao Paul Auster,
pela pessoa que mais tem direito a homenageá-lo.